Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porquanto, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Vamos orar mais uma vez. Pai, agora quando nós vamos meditar na sua palavra, nós pedimos que o Senhor possa nos abençoar, de tal forma que a transmissão e a recepção da sua palavra seja com fidelidade, para que seu nome seja engrandecido e para que ela possa produzir frutos na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Essa palavra do Senhor veio a um povo que estava se afastando cada dia mais do Senhor, porque esse povo não estava sendo instruído por aqueles que deveriam instruir o povo de Deus. E não é muito diferente nos dias atuais, dentro do mundo cristão, não somente brasileiro, como quase que em todas as partes do mundo, em que as pessoas estão sendo destruídas, né, entre aspas, porque falta para elas o conhecimento, falta para elas o discernimento, porque elas estão sendo guiadas por cegos guiando cegos. Tem um alerta para nós da palavra de Deus que diz assim: não vos enganeis, não vos enganeis. E o povo está sendo enganado por falta de conhecimento. E onde que o povo está sendo enganado? O povo está aprendendo, na maioria das igrejas, que a salvação é por opção. Se você quer ser salvo, você levante a sua mão, você toma uma decisão, você repete uma oração, você preenche uma ficha, e a partir dali você recebe um carimbo de que você é salvo. Então, a salvação, ela deixou de ser uma obra extraordinária na vida do crente para ser uma opção, se a pessoa quer receber ou não, como se fosse qualquer oferta que ela estivesse recebendo quando ela transita aí no meio da rua e alguém oferece para ela um folheto. Se ela quer pegar, ela pega, e se ela não quer pegar, ela não pega. E na maciça maioria das igrejas hoje é esse tipo de evangelho que se prega. Você quer? Você quer, você pode.
Ou também aquela figura do crente carnal. A pessoa, ele adere ao evangelho, e porque ele tomou uma decisão, falaram para ele que se ele aceitasse Jesus, ele era crente, ele tem pouca preocupação em se autoexaminar e saber se de fato houve uma conversão na vida dele, se realmente houve uma transformação. E quantas pessoas que não morrem, e todos os que participam dos funerais, etc., ficam tranquilos, porque eles falam assim: ele nunca levou muito Deus a sério, mas um dia ele aceitou Jesus. Eu lembro quando ele fez isso. Eu participei de um acampamento com ele, eu lembro que ele foi na frente. Estão enganadas. Ou então o crente desviado. Sabe aquela história do crente desviado? A pessoa, ele frequenta um determinado tempo, ele faz parte da comunidade, ele tem uma vida coerente com a vida cristã, mas um dia ele resolve abandonar e nunca mais volta. E durante toda a vida, as pessoas não vão orar pela conversão daquela pessoa, vão orar para que ele volte, sendo que ele nunca foi. O próprio apóstolo João, ele fala assim: eles se foram porque eles não eram dos nossos, porque se eles fossem dos nossos, eles haviam permanecido. Não é isso que ele fala? E a parábola da semente fala daquela semente que cai no terreno na beira do caminho, em que os homens pisam, as aves do céu comem a semente e ela nunca frutifica. Mas ela também fala de outras 2 espécies de semente que elas chegam a brotar, a germinar no solo arenoso e no solo espinhoso. Mas o que acontece? Elas não têm raízes e elas murcham e secam, como aquela que nunca brotou. E somente aquele que cai no bom solo, no solo fértil, é que ele germina, cresce e frutifica, né? Então, aquele que começa a vida cristã, mas ele não encerra a vida cristã, a caminhada cristã, Jesus o compara com aquele que não chegou nem a germinar, que foi pisado pelos homens, e aquela semente que foi comida pelas aves. Então é uma lei de engano. As pessoas se enganam, elas pensam que elas são salvas se elas quiserem. Elas pensam que o fato de se converterem não implica em mudança nenhuma de vida, e que ela pode se desviar, mas ela continua sendo um crente. E o crente sem igreja. Nunca nós tivemos uma geração de tantas pessoas que são desigrejadas, que falam Cristo sim, igreja não, como se isso fosse possível. E é isso que nós vamos tratar nesta noite. Vamos então voltar ao texto. 1 Coríntios 11, primeiramente o versículo 17. Paulo aqui está escrevendo para os irmãos, e em várias partes da carta. É interessante, né, irmãos? Porque essa carta, embora essa igreja aqui seja uma igreja muito problemática, com muitos problemas, mas Paulo elogia muitas vezes essa igreja. Ele é muito mais condescendente com essa igreja de Corinto, que tinha uma série de problemas, do que com a igreja de Gálatas. Porque com a igreja de Gálatas, eles haviam se desviado da verdade. Eles estavam acrescentando alguma coisa a mais no evangelho de Jesus. Então Paulo repreende os cristãos de Gálatas muito mais fortemente do que os de Corinto, porque os de Gálatas, eles haviam se desviado da verdade. Vocês são loucos? Quem fascinou vocês? Só que aqui chega e fala assim: olha, nisto porém que vos prescrevo, nisso que eu vou falar agora, eu não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Então ele está falando que as reuniões solenes, ao invés de ser para melhor, era para pior. Em vez de melhorar, ele estava piorando. Por quê? Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja.
E eu, em parte, o creio. É interessante, ele faz essa observação aqui, né? Ele fala assim, pode ser que tudo não seja verdade, mas uma parte eu sei que é verdade. Vocês estão se juntando, mas mesmo vocês juntos, vocês estão divididos. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Em outras palavras, ele está falando assim, olha, é bom que tenha problema aí no meio de vocês, porque havendo problemas no meio de vocês, nós podemos reconhecer aqueles que são aprovados, aqueles que têm um comportamento digno no meio dos problemas. Então, mesmo no meio das divisões, havia pessoas que se mantinham fiéis a Cristo somente, que não participavam dos partidarismos e que não participavam das divisões. Na própria carta, né, lá no início, no capítulo 4, ele já alerta sobre isso, né? 1 Coríntios 4, de 4 a 7. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo havia fundado a igreja de Corinto. Ele se ausentou porque ele ia plantar igrejas em outros lugares, e quem ficou no lugar dele foi Apolo. Assim que Paulo virou as costas, já começaram, poxa, esse rapaz que chegou aí é muito melhor do que aquele velhote, né? Nós ganhamos, porque Paulo foi embora, mas deixou aí Apolo. Não, ele pode ser muito bom, mas Paulo era muito melhor. Começou a haver esse partidarismo dentro da igreja. Irmãos, nós primamos pela diversidade de dons na igreja. Então aqui em geral, por isso que em geral nas igrejas reformadas há uma variedade de pregadores. Os púlpitos em geral eles não são patrimônio de ninguém. Então nós procuramos diversificar o púlpito para que a igreja seja alimentada com alimentos diferentes. Porque um prega tem uma ênfase, outro prega tem outra ênfase, outro prega tem outra ênfase, e a igreja não fica refém de uma só pessoa. E a igreja tem que aprender a ouvir um pregador, ouvir outro. É logicamente que sempre a gente tem mais identificação com um tipo de pregador, isso é normal. Mas nem por isso deve gerar partidarismo dentro da igreja. E quantas vezes o pastor ele abre o púlpito para outros pregadores e logo começa a surgir burburinho dentro da igreja. Ah, aquele lá, ele é melhor do que o pastor, ele deveria assumir a igreja. E o pior é que às vezes, até mesmo aquele que está sendo objeto daquela observação, ele acaba recebendo aquilo, fomentando aquilo. E quantas igrejas não são divididas por causa desse tipo de partidarismo que surge dentro da igreja. Irmãos, eu estou aqui tranquilo, não sei de nada que está acontecendo aqui, ninguém me fala nada. O pastor Silas não falou para mim nada, o Fábio não falou para mim nada, ninguém falou nada para mim. Eu estou retratando uma coisa que é comum acontecer. E a minha palavra é no sentido de alertar os irmãos para que isto não aconteça nessa igreja. Para que os irmãos tenham essa liberdade de ter vários pregadores, serem abençoados com esse alimento diversificado, com ênfases diferentes, etc. Mas que os irmãos possam apreciar
cada um que vem ministrar a palavra de Deus. Versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia que comeis, não é a ceia do Senhor que comeis. Então eles se reuniam para a ceia do Senhor, e Paulo está falando assim, mas não é a ceia do Senhor, não é o alimento, não é aquilo que o Senhor ordenou que vocês estão fazendo. Por quê? Ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então, na realidade, ao invés de eles participarem da ceia do Senhor, sabe o que eles estavam indo fazer? Piquenique. E ao invés de eles fazerem aquele juntar de panelas, sabe, né, o juntar de panelas, ó, todo mundo leva, a gente junta tudo lá e todo mundo come de tudo. Não. Eles iam para o piquenique, mas cada família segurava a sua alimentação. Então aqueles que tinham mais propriedade, aqueles que tinham mais posse, eles seguravam a sua alimentação, comiam, bebiam, e os pobres, que não tinham o que levar, passavam fome. Então, na realidade, ao invés deles participarem da ceia do Senhor, para que eles recordassem do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo, do sangue de Cristo que foi derramado por nós, eles iam lá para comer e para se embriagar. E é isso que estava acontecendo lá. E Paulo os repreende por causa disso. Fala assim, não é a ceia do Senhor que vocês estão participando. Vocês não têm outro lugar para fazer piquenique? Vocês não têm outro lugar para se esbaldar, para comer o quanto vocês quiserem? O versículo 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Por que vocês vêm fazer isso na igreja? Na ceia do Senhor? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Olha. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Não, nisso vocês merecem repreensão. Vocês não merecem elogios. E nos dias de hoje, que a gente não come na igreja, raramente. Tem uma cozinha aí que a gente pode fazer um. Mas como que a gente pode menosprezar a igreja de Deus? Menosprezar significa diminuir o valor, a qualidade, a virtude, depreciar, não dar a importância devida, desdenhar. E há muitas formas de nós menosprezarmos a igreja de Deus nos dias de hoje. Nós podemos menosprezar a igreja de Deus não sendo membro de uma igreja. Ah, não. Cristo sim, igreja não. Isso é invenção de homem. É para sustentar pastor. Não é o que mais a gente ouve aí? Muitas vezes as pessoas se decepcionam, e porque elas se decepcionam, ao invés delas se decepcionarem com ela mesma ou com as pessoas, elas se decepcionam com Deus, e aí elas abandonam a igreja de Deus. Elas menosprezam a igreja. Não sou de igreja nenhuma. Ou então elas são membros da igreja, mas elas não têm nenhum compromisso com a igreja. E daí cabe uma pergunta: se na minha igreja todos fossem igual a eu, se comportassem igual a mim, a igreja seria melhor ou pior? Você não precisa responder. Responde para você. Qual é o seu compromisso com a igreja? Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Isso aí nós estamos falando lá do início da igreja. Como é costume de alguns. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Agora nós somos impedidos alguns dias aí de nos reunirmos presencialmente, e tem muita gente que se acostumou agora a assistir o culto online. E é bom nós lembrarmos que não existe igreja
sem ajuntamento. A igreja, ela significa sair de casa para congregar, sair para fora, sair de casa para fora para se reunir. Então, se igreja tem esse significado de sair de casa, então não há igreja do fica em casa. O fica em casa pode ser bom para um monte de coisa. Agora, o fica em casa não tem igreja. E o autor da carta aos Hebreus já nos alertava: não deixamos de congregar-nos como é costume de alguns. Outra forma da gente menosprezar a igreja de Deus é não se envolvendo. Eu não me envolvo. Eu chego em cima da hora, saio, não quero. Essas pessoas, elas agem como uma música bem antiga dos tempos do pastor Silas, que dizia assim: olha, eu não vou na sua casa para você não ir na minha. Você tem a boca grande, vai comer minha galinha. Irmãos, é verdade que quanto mais network a gente tem, quanto mais envolvimento a gente tem, mais problema a gente tem. É verdade isso. Quanto menos pessoas você conhecer, menos dor de cabeça. É verdade isso. É verdade. Não vou falar para vocês que não é verdade. Mas é para isso que nós viemos aqui? Para nós evitarmos as pessoas, para que a gente não tenha problema? Ou será que nós fomos chamados para servirmos as pessoas? E muitas vezes, né, a gente encontra bastante pessoas assim na igreja que não quer se envolver para não ter problema. Não se preocupando. A pessoa participa do culto, etc, tal, mas durante a semana ela se abstrai e nem pensa na igreja e nos problemas da igreja. Então, é uma forma de menosprezar a igreja. E em Gálatas 6:10, Paulo nos alerta assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Estamos dando direitinho lá, estão de parabéns, meninas. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Outra forma de nós prezarmos a igreja de Deus é não orando. Então nós não oramos pela igreja, nós não oramos pelas famílias, nós não oramos pelos líderes da igreja, pelos pastores da igreja. E outra forma de nós menosprezarmos a igreja de Deus é não contribuindo, né? Então, quando nós temos compromisso, quando nós temos envolvimento com a igreja, nós contribuímos para que a igreja se mantenha, porque tudo custa. E muitas vezes a igreja, nos dias de hoje, irmãos, como a necessidade de outras igrejas, de nós expandirmos, né? Quantas pessoas que nos passam mensagem e falam assim: por favor, me indica onde que tem uma igreja aqui na Zona Leste, ou aqui na Zona Sul, ou em tal lugar. Não tem. Grandes cidades, não tem uma igreja sadia que a gente possa indicar. Às vezes, capitais do país, as pessoas pedem a indicação de uma igreja sadia, de uma igreja fiel à palavra, e a gente não tem como indicar. Então, é o nosso campo missionário. O nosso campo missionário, sabe qual que é? O bairro aqui do lado. A Serraria, o bairro Serraria é o nosso campo missionário. O PC aqui é o nosso campo missionário. A cidade Ademar aqui é nosso campo missionário. Quase todos os municípios aqui do ABC é o nosso campo missionário. A necessidade que tem. Você já deve ter passado por isso, né? Alguém te pedir indicação de uma igreja. Olha que tem uma igreja igual essa em tal lugar. Não tem. E daí ele continua. Esse texto aqui é sempre lido na hora da ceia, né? Mas muitas vezes a gente não entende o contexto geral em que ele é escrito, né? Nós mesmos lemos esse texto hoje. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei.
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Paulo, nessa época aqui que Jesus fez isso com seus discípulos, Paulo era um perseguidor, Paulo era um inimigo, mas Cristo ensinou a ele, falou para ele o que havia acontecido. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ele pediu para que nós fizéssemos isso em memória dele, porque nós esquecemos. Ele sabe que nós somos pessoas que esquecem, e por isso que nós nos juntamos para comemorarmos, para nós lembrarmos juntos da morte e da ressurreição e da sua promessa de que ele vai voltar. É para isso que nós celebramos a ceia do Senhor. O pão simbolizando o corpo de Cristo e o cálice simbolizando o seu sangue. Ele fala assim: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Aqui nós precisamos entender que é uma linguagem figurada, né, de representação. Muitas pessoas e algumas religiões falam que isso daqui é literal, que o sangue de Cristo se realmente se transforma no sangue dele, o pão se transforma no corpo dele, etc. Tal. Então daí, quando Jesus fala que ele é o caminho, eu sou o caminho, ele é um caminho, uma estrada onde você pode pisar. Quando ele fala que ele é uma porta, ele é literalmente uma porta em que você tem uma fechadura, tem uma maçaneta, uma dobradiça, é isso que fala? Quando ele fala que ele é a água viva, significa que ele é líquido? Não, é uma linguagem. Então, se quando ele fala que ele é o pão, se quando ele fala que ele é a porta, se quando ele fala que ele é o caminho, etc., ele está falando numa linguagem figurada? Por que quando ele fala que isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ele está falando literalmente, né? Isso é uma grande bobagem. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos anunciando ao mundo que ele vai voltar. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É interessante, né, que aqui ele fala daqueles que comem indignamente, e que para o homem participar, ele deve se auto-examinar. E aqui tem umas coisas importantes aqui, né? Primeiro, que ele fala: examine-se. Não para o vizinho examinar. Cada um examina a si próprio. E ele fala assim: olha, examine-se e não coma. Não. O que ele fala? Examine-se e coma. Nós precisamos discernir aquilo que nós estamos fazendo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós precisamos entender o que ele está falando aqui. O que é essa questão de discernir o corpo? O que significa isso? Discernir o corpo. Discernir o corpo, discernir significa perceber claramente, distinguir, diferenciar, compreender, entender. Qual era o contexto disso que estava sendo falado? De divisão dentro da igreja, de partidarismo dentro da igreja, de gente que não estava olhando aqueles que eram mais pobres, de gente que só olhava para si. Não era isso? Não era esse o contexto disso que está sendo falado? As pessoas estavam participando da ceia do Senhor isoladas, não olhando para os demais, e não estavam distinguindo o corpo de Cristo. Olha, Gálatas 1,13, Paulo falando a respeito da sua vida pregressa. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava.
Paulo não perseguia a igreja? Perseguia a igreja. Só que, o que aconteceu quando Cristo o encontrou na estrada de Damasco? Atos 26, 14 e 15. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha a afirmação dele: vocês sabem como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Era isso que ele pensava que ele estava fazendo, que ele estava perseguindo a igreja de Deus. Quando Cristo encontrou com ele, o que Cristo perguntou para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, quando Saulo estava perseguindo a igreja de Deus, quem na realidade ele estava perseguindo? A Cristo. Então, quando nós menosprezamos a igreja de Deus, quem que nós estamos menosprezando? A Cristo. Quando nós menosprezamos a igreja de Deus, nós estamos menosprezando a Cristo. Então, que razão que tem uma pessoa para aparecer na igreja só no dia que tem ceia? Quando ela faz isso, ela está participando indignamente, ela não tem nenhum compromisso com o corpo de Cristo. E como ela vem celebrar o corpo de Cristo na ceia? Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo individualmente, membros desse corpo. Então, se está fora do corpo, ou não é corpo, ou vai apodrecer. Efésios 4:12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós precisamos compreender que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E nós devemos discernir isso. Esse é o espírito pelo qual nós participamos da ceia do Senhor. Que Cristo entregou seu corpo, verteu seu sangue, para que nós pudéssemos fazer parte da sua família através dessa obra que ele realizou. 1 João 3,10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Palavra dura, né? Ele está falando que aquele que não ama o seu irmão é filho do diabo. Ora, 1 João 4,21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. É um mandamento, não é um sentimento. Ai, eu gosto daquela igreja porque eu gosto tanto daquele pessoal. Não, não é esse tipo de amor. É um amor sacrificial. É um amor que reflete o mandamento de Deus para que nós possamos amar as pessoas, mesmo sendo pessoas dificílimas de se conviver. Eu vou confessar um negócio para vocês. Às vezes, assim, quando a gente entra lá em alguns atritos em casa, a minha mulher olha bem para mim e fala assim: você é uma pessoa dificílima de se conviver. Mas ela me ama mesmo assim, mesmo sendo dificílimo de se conviver, não é, amor? Olha lá, ela falou que é. Então, porque não há discernimento do corpo de Cristo dentro da igreja. É razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Tem grande mistério nisso daqui. Mas o que nós podemos aprender? Muitos fracos na fé, muitos doentes na fé, muitos fracos fisicamente, muitos doentes fisicamente, e não poucos os que já morreram, que dormem por causa deste pecado de não discernir o corpo, de não participar dignamente da mesa do Senhor. Para encerrar, eu gostaria de fazer essa reflexão. O que leva uma pessoa
que passou a vida toda fugindo de Cristo e dos irmãos, pensar que será obrigada a passar a eternidade com eles? Tem lógica uma pessoa pensar isso? Ele ficou a vida inteira odiando a Cristo, evitando a Cristo. Ele ficou a vida inteira evitando os irmãos e odiando os irmãos. Como que ela vai achar que ela vai ser obrigada a passar a vida inteira, a eternidade, com Cristo e os irmãos, o qual ela rejeitou a vida inteira? Não tem o menor cabimento. É por isso, irmãos, que a nossa oração deve ser todo dia: Senhor, me conceda amor à igreja, me conceda amor a Cristo. Porque, irmãos, será que nós queremos ir para o céu só porque lá haverá ausência de sofrimento? Será que é por isso que nós queremos ir para o céu? Essa semana eu estava pensando nisso. Qual que é o atrativo que o céu tem para mim? Será que eu penso que lá tem aqueles anjinhos barrocos tocando arpinha na nuvenzinha e etc? O que tem de mais extraordinário no céu é a glória de Deus e a glória de Cristo. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que significa isso. Paulo fala que jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E que, sinceramente, que Deus possa colocar este amor a Deus e a Cristo no nosso coração, de tal forma que a gente possa ansiar o dia que a gente vai encontrar com Ele, por causa da presença dEle, e que a gente possa fazer isso todos juntos, para a glória do nome dEle. Amém? Senhor, que o Senhor possa ouvir a nossa oração. Conceda a cada um de nós amor pelo Senhor, amor pelos irmãos, amor por aquelas almas que perecem, e que nós possamos ter comprometimento com o Senhor, e que esse comprometimento possa ser revelado através do compromisso com a igreja, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.